Graças à paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez. Amém. Estamos cansados, né? Um pouquinho. O dia foi cheio de atividades. Um dia quente ainda, né? Nós estamos aqui. Hoje estava frio, hoje está quente. Hoje está quente. E assim o Senhor tem nos conduzido. Vamos, antes de abrir a palavra, né? Vamos orar mais uma vez? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, até aqui nós falamos com o Senhor, através dos hinos, através dos agradecimentos, dos pedidos, da oração, mas neste momento nós vamos abrir a Tua Palavra, Senhor. E quando nós abrimos a Tua Palavra, é o Senhor que fala conosco, Pai. Precisamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. E precisamos colocar em prática as orientações que o Senhor vai trazer para cada um de nós. Amém. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, Pai. Por favor. A nossa inclinação, infelizmente, é para o mal. Mas através do Teu bom Espírito que trabalha dentro de nós, o Senhor pode mudar isso, Senhor. Só o Senhor pode transformar o nosso caráter. Verdade. Transformar a nossa vida. E neste momento, Pai, nós estamos entregando a nossa vida em Tuas poderosas mãos. E pedindo que o Senhor, Deus Espírito Santo, molde e transforme o nosso caráter. Rogamos essa noite que haja batido o Teu Espírito Santo aqui, nessa humilde igreja, para que possamos sair daqui a pouquinho com o rosto a resplandecer de uma santa consagração. Nos ajude, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Nós somos assim e pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Nós, sábado passado, né, tivemos um almoço na igreja de Marechal. Alguns irmãos aqui foram lá, né? São sempre bem-vindos, irmãos do FV. Quando tiver almoço, vocês fiquem à vontade, né? Você que está anunciando, lá, tem almoço lá. Né? Sempre é muito bom estar com nossos irmãos. Tinha alguns irmãos também da Praça Seca, né? Almoçando conosco. Tinha até uma irmã lá da igreja de Ricardo de Albuquerque também. Então é sempre bom ter os nossos irmãos juntos, né? Quão bom e quão maravilhoso é, né? Os irmãos vivam aqui também com união. Então, que bom, né? As pessoas falaram, encheu bastante, né? Quase 50 pessoas almoçando, né? Tinha contado. Mas graças a Deus que sobrou até o Papai do Céu multiplicou, né? O alimento. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, né? Antes de nós entrarmos aqui no estudo, vamos abrir aqui a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O versículo é o mesmo, né? Nós estamos aqui no versículo 31. A gente tem estudado, como o Marcelo falou aqui, né? Estamos aqui há um pouquinho mais de 2 anos, e a gente tem estudado bastante sobre o Espírito Santo. E agora um revivamento, uma reforma, né? Então, 4:31, acharam aí? Quem achou pode ler para nós, por favor? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém. Então, o maior sonho para um adventista genuíno, tem adventista que não quer ser genuíno, né? Mas o maior sonho para um adventista genuíno é ser batizado pelo Espírito Santo, através da força de Deus, concluir a obra que Deus comissionou para essa igreja. Sim ou não? Sim. Sim, esse é o nosso sonho. Então, quando nós lemos aqui Atos 4:31, esse é o nosso sonho, ser tomado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho fora. A gente olha assim, poxa, está difícil hoje em dia, né? As pessoas tomarem posição de vir para a casa do Senhor, de aceitar um convite, de aceitar um livro, um panfleto, um folheto. Está difícil. Realmente, irmãos, o inimigo tem lutado. Mas existem muitas pessoas aí fora, carentes do amor de Cristo Jesus. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas elas estão aí fora. Então nós temos que fazer a nossa parte, preparar-nos de forma individual e coletivamente aqui na igreja, deixar a igreja bem preparada para recepcionar as pessoas.
E essas pessoas irão. E encontrará uma grande família aqui neste local. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, nós temos que nos preparar de forma individual e da mesma forma que Deus nos batiza com o Espírito dele de forma individual, será também um coletivo, cada um de uma forma individual. Imagina a obra que vai acontecer no bairro. Porque as pessoas vão dizer assim, olha, a igreja de Bento Ribeiro é pequena, não precisamos de muito, mas Deus, Ele quer impactar muitas pessoas. Deus, Ele quer fazer que essa igreja seja um lugar pequeno, onde se pregue, vamos dizer assim, ali na frente, aquele pátio fique cheio. Nós temos que sonhar com isso. Para que tal coisa possa acontecer, precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Precisamos passar por um revivamento. O que é revivamento? Só reaviva aquilo que dá o quê? É o tema, né, desse estudo. Você não vai reavivar alguém que está vivo. Se está vivo, não precisa de revivamento. Mas se reaviva aquilo que está morto. Então precisamos de um reavivamento. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. O tema já não é mais, Marcelo, cuidado com as falsificações. É a luta continua. Então a luta continua. Quando for de novo, a gente coloca aí, a luta continua. O capítulo 7 falou sobre cuidado com as falsificações. E o capítulo 8, entrando no capítulo 8, parte 1, que é hoje, a luta continua. A luta, irmãos, ela vai continuar até a volta de Jesus Cristo. Os problemas não vão parar. Mas, irmão Alex, os problemas não acabam? Não. Às vezes você sente uma tranquilidade, né? É aquele momento que você respira um pouco, né? É aquele momento que você toma um fôlego, né? Você toma um fôlego e vem luta de novo. Né? Toma um pouco de fôlego e vai de novo. É assim que é. Né? Porque Deus, Ele sabe o quanto nós suportamos. Mas através das lutas, dos problemas, da dificuldade, nós crescemos em nome de Cristo Jesus. Então a luta, ela vai continuar? Sim. Então nós temos que estar revestidos do poder dos altos céus para que possamos lutar. De que forma? Lutar e ser um vencedor, irmãos. Porque não adianta você lutar e ser o quê? Um perdedor. Eu sempre falo, não adianta você nadar e morrer onde? Na praia. Nós temos que avançar. Toda luta, toda guerra, toda batalha se vence o quê? Avançando. Você nunca vai ver um exército ganhando um posto, ganhando um terreno parado. Você nunca vai ver. Exército que ganha, você já viu um filme de guerra? Exército que ganha, tropa que ganha é a tropa que avança. Se ficar parado, entrincheirado, vai morrer. O que eu estou querendo dizer? Nós somos um grande exército de Jesus Cristo. Sim ou não? Sim. Somos soldados do Senhor Jesus Cristo. E Deus, Ele quer que nós venhamos avançar. E para que possamos avançar, nós vamos enfrentar o quê? Dificuldades, barreiras, problemas. Quando eu estava na Brigada Paraquedista, eu me lembro de um morro que nós iríamos tomar, ficava ali no Jericinó. Quando eu olhei para o morro, assim, às 5 horas da manhã, o morro era em pé, e todo mundo tinha que subir. A gente não vai conseguir fazer isso, não. A gente não consegue subir isso. Mas a ordem era o quê? A ordem é avançar. Me lembro até hoje. Se você for na Vila Militar, tem um campo à sua direita, ali no meio da vila. Você olhar à sua direita, tem uma bandeira enorme nesse pico. É o pico do Periquito. É ruim de subir aquilo lá. É muito ruim. E a ordem era suba ali. Primeiro treinamento, suba ali. E de madrugada, com fuzil, tem que avançar, tem que subir. Irmãos, não foi fácil, mas alcançamos, né? Passou horas ali, subida, mas alcançamos. Nós tínhamos que avançar, era um treinamento, avance. Tinha toda uma dificuldade, tinha todo um problema. A dificuldade e o problema que Deus ele permite para o seu crescimento. Deus não vai permitir nenhuma provação e nem nenhuma tentação além do que você pode suportar. Amém. Porque Deus é um Deus justo. Fiel. Ok? Deus é um Deus fiel. Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele zela e cuida de nós. Nós estamos vivendo num planeta hostil. O pior lugar do universo é o planeta Terra.
está em guerra há quase 6.000 anos. Essa guerra não para, essa guerra é intensa, não tem trégua. Nós estamos numa guerra onde não tem trégua, não tem bandeira branca, não há trégua entre o bem e o mal, não há. E nós estamos no meio desse grande conflito. E podemos ser mais do que vencedores se andarmos com Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. A luta continua, a luta tem que avançar. Você tem que avançar. O que foi causado pelo pecado? Necessitamos entender mais claramente o que está em jogo no grande conflito em que nos achamos empenhados. O que está em jogo? É a sua vida, é a minha vida. Jesus Cristo já fez a parte dele. Nós somos salvos mediante Cristo Jesus. Mas não é uma vez salvo para sempre. Precisamos compreender com mais plenitude o valor das verdades da palavra de Deus e o perigo de permitir que o nosso espírito seja delas desviado pelo grande quê? Enganador. Satanás, irmãos, ele sabe que está com os dias contados. Ele vai fazer de tudo. Satanás, ele conhece você, sabe que você faz parte de uma igreja. Ele odeia tudo. Mas existe uma igreja que ele odeia ainda mais. É essa igreja. A irmã White, ela teve muitas visões. Mas eu vou ler aqui um comentário de uma visão que Deus falou assim para ela. Veja essa reunião aqui. Outras reuniões, ela viu algumas reuniões. Veja essa reunião aqui de Satanás com seus anjos. Escreva isso. E você vai ler comigo, né? Não está aqui, eu vou ler para vocês. Está no livro Vidas e Ensino. Essa visão dela, de uma reunião. E olha só, dentro dessa reunião, a orientação de Satanás contra essa igreja. Se nós entendêssemos mais isso, nós iríamos ser mais dedicados à obra. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês me permitem ler aqui com vocês, tá bom? O capítulo é o capítulo 29, Vidas e Ensino. Se você estiver em casa, leia essa parte que eu vou ler. Capítulo 29 de Vidas e Ensino, o título é Ciladas de Satanás. Então nós estamos vendo aqui, né, o perigo de permitir que o nosso espírito seja o quê? Delas desviado pelo grande enganador. O grande enganador, ele tem o quê? Estratégias também para enganar quem? Principalmente quem? Quem tem uma missão. Deus, ele tem uma missão para essa igreja. E assim diz, o irmão Maestro, ela vê essa reunião e comenta assim: vi que Satanás mandou seus anjos armar ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando a segunda vinda de Cristo e guardando todos os seus mandamentos de Deus. Então assim, ela vê que o inimigo, ele chama os seus anjos, chama os seus generais, que não é todos os anjos, são os seus generais, para que esses anjos possam orientar os outros a armar ciladas. Para quem? Para aqueles que estão aguardando a segunda vinda de Cristo Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Quem está esperando a segunda vinda de Cristo? E quem guarda os mandamentos do Senhor? E aqui ele continua dizendo assim, Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estão dormindo. Ele fala, as igrejas estão dormindo. Nesse ponto ele não está mentindo. Está mentindo? Não. Ele tem trabalhado para que a igreja possa dormir. As igrejas estão dormindo. Ele fala para os seus anjos, as igrejas estão dormindo. Ele, ela comenta, aumentaria o seu poder e prodígio de mentira, e assim poderia contê-las, conter o avanço da obra. Quando uma igreja, irmãos, ela não tem uma obra missionária, quando uma igreja ela não faz trabalho nenhum em prol do avanço missionário, é uma igreja que está morrendo, é uma igreja que está dormindo. Quando a igreja não se preocupa em fazer o trabalho missionário de forma individual ou de forma coletiva, quando a igreja não faz isso, é uma igreja que já está sendo embalada. E ele continua assim, ele disse, ela comenta assim, ele disse nessa reunião, odiamos a seita dos observadores do sábado. Quem eles odeiam, ele chama a gente de quê? De seita.
Odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando nossos súditos para guardar a odiosa lei de Deus. Irmãos, quando uma pessoa está focada na obra do Senhor, Satanás e seus anjos ficam olhando aquela mulher ou aquele homem, porque esses aí estão atrapalhando a obra do Senhor. Deus comissionará anjos para te proteger e te guardar. Você não tem que ter medo disso. Deixe eles odiá-los. Deixe ele ver a obra que Deus está nos comissionando. Mas vamos colocar à disposição do Senhor. Então ele fala: odiamos essas pessoas, pois ele está tirando os nossos súditos, pessoas que estavam aí fora. Você está vendo como o trabalho missionário é importante? Pessoas que estavam aí fora, sem saber de nada, e agora compreendem a obra do Senhor, a lei do Senhor, o dia, o sábado. Porque é o dia, ele fala, né, para guardar a odiosa lei de Deus. E ele continua dizendo assim: quando, preste atenção aqui, está voltando daqui a pouco para lá. Quando celebramos reuniões, quando celebram, aliás, não é nós, quando celebram, está falando de nós, quando celebram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Quando nós reunimos a igreja, reunimos para adorar o Senhor, reunimos para exaltar o nome do Senhor, reunimos para estudar a palavra, reunimos para nos fortalecer no Espírito, ele odeia esse tipo de reunião. Reunimos para tirar tempo para orar, reunimos para tirar tempo para louvar, reunimos para tirar tempo para tratar de estratégias de como avançar a obra. Ele odeia essas reuniões. Quando celebram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Portanto, ele fala para os seus anjos: sejam muito aplicados. Está aqui escrito aqui: sejam muito aplicados. Promovam perturbação, confusão. Promovam perturbação e confusão. E se for possível, destruam o amor de um para com os outros. Desanimem, enfraqueçam seus pastores, pois nós o odiamos. Olha a ordem que ele deu para os seus anjos. Isso daqui não é brincadeira, irmãos. O que eu estou lendo aqui está no livro. Aqui. Ela viu essa reunião e ficou prestando atenção. E depois ela teve que relatar isso. Então, promovam perturbação. Quando a reunião sai do ideal do Senhor e se torna uma reunião barulhenta, de gritaria, de assovio, essa reunião, por mais que os temas possam ser interessantes, não é mais uma reunião que Deus se faz o quê? Presente. E isso tem acontecido ou não? As reuniões, muitas das vezes que fazem, são reuniões onde Deus não é exaltado, porque há barulho, há gritaria, há confusão, há perturbação. E aqui fala: destruam o amor de um para com os outros. Irmãos, não é porque uma pessoa dentro da igreja te fere, que você também tem que ferir esse irmão ou essa irmã. Não é porque essa pessoa tem um sentimento ao contrário de você, que você vai ter um sentimento ao contrário dessa pessoa. A palavra dura vai suscitar ira, sim ou não? Mas se você tiver no Espírito, você vai ter palavra branda que vai desviar o furor. Então você combate todo o mal que te fazem com o bem. Isso é bíblico. Toda palavra que vier contra você dura, não venha suscitar ira em você se você estiver cheio do Espírito Santo. A tua palavra tem que ser branda e com isso desviará o furor. Porque é isso que o inimigo quer. Destruam o amor de um para com os outros. Desanimem e enfraqueçam seus pastores. Desanimem e enfraqueçam os seus pastores. Uma vez, pastores desanimados. Uma vez, pastores enfraquecidos, eles vão trazer esse desânimo para a igreja. Eles não vão trazer espiritualidade para a igreja. Um pastor mundano traz mundanismo para a igreja.
Um pastor desanimado desanima a igreja. É o que está aqui. Enfraqueçam seus pastores, desanimem e enfraqueçam seus pastores, pois nós odiamos esses. E infelizmente, irmãos, quantos estão sendo embalados nisso? Quantos estão sendo fracos? Quantos estão sendo omissos por não falarem a verdade? Estou finalizando aqui. Lutem, ele diz para os seus anjos, lutem por todo o palmo de terreno. Lutem. Façam qualquer cobiça e o amor às coisas terrestres sejam os traços predominantes de seu caráter. Enquanto esses traços predominarem, a salvação e a graça estarão para trás. Coloquem todas as atrações ao redor deles e certamente serão nossos. E não somente disso temos a certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros para o céu. Em outras palavras, eles não serão usados por Deus. Venceremos eles. Isso aqui, irmãos, é para a igreja adventista do sétimo dia. Será que o povo vai continuar brincando de ser adventista? Ou vai entender que tem um inimigo audacioso, sagaz, que pede para os seus generais venham ganhar cada centímetro, cada palmo do terreno? Satanás quer avançar também, porque ele sabe que parado ele perde. E nós também queremos avançar também, porque nós sabemos que se ficarmos parados, vamos ser derrotados. E ele avança e nós vamos avançar. E haverá então um confronto. Nós estamos nessa batalha para confrontar com as forças das trevas. E à frente está o nosso grande comandante que já venceu. Amém. É por isso que não temos que ter medo, irmãos, nem nos assombrar. Então vamos avançar em nome de Jesus Cristo. Então ela viu as ciladas que o inimigo está armando com a igreja. Ela viu que o inimigo ia trabalhar de uma forma árdua para que a igreja pudesse estar sendo embalada. Por mais que algumas pessoas possam estar embaladas em Pedro Ribeiro, estou dando só um exemplo, você não pode estar em nome de Jesus Cristo. Por mais que algum comece a olhar para a esquerda ou para a direita, você tem que olhar para Cristo em nome de Jesus Cristo. Você tem uma missão nessa igreja. De forma individual, você tem uma missão nessa igreja. A missão não é só do pastor Marcos Romano, não é só do Marcelo da liderança. A missão é de todos que estão aqui. O infinito valor do sacrifício requerido para a nossa salvação, redenção, revela que o pecado é um tremendo mal. O pecado é algo horrível. Pelo pecado perturba-se todo o organismo humano. A mente é pervertida, corrompida, a imaginação. Quando as pessoas estão agarradas ao pecado, irmão, a sua mente é pervertida, sua imaginação é pervertida, se torna um instrumento na mão do inimigo. O pecado tem degradado as faculdades do ser humano. Por que as pessoas estão desse jeito? Porque o pecado tem crescido, a iniquidade tem aumentado, e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O ser humano, ele não tem amor nele mesmo próprio. O ser humano não nasce com esse amor. O amor é colocado por quem? Por Deus, Espírito Santo. Mas por que esse amor está saindo? Porque ele está sendo resistido. E uma vez o Espírito Santo sendo resistido pelas pessoas, não tendo mais o convite de estar com essas pessoas, ele se retira. O pecado tem degradado as faculdades do ser humano. Hoje as pessoas aí fora acham que as coisas ruins, perversas, e malignas e injustas são boas. Estão chamando o doce de amargo e o amargo de doce. As tentações exteriores encontram eco no coração e os pés se volvem imperceptivelmente para o mal. Caminham em passos largos para o mal.
Alex, e as pessoas não têm vergonha de falar os pecados, né? Peguei um rapaz dentro do carro e eu estava ouvindo uma mensagem, né? Ele começou a falar de traição, que traía a mulher com uma, com outra, que não sei o quê. Que não gostava de usar preservativo, falando um monte de coisa, eu desviando o foco, falando outras coisas e ele voltando para o mesmo assunto. Eu falei, mas filho, tu não tem medo de contaminar a sua esposa, não? Tu não tem medo? Aí você pegou o exemplo lá de um amigo da Ana que pegou AIDS, eu falei, tu não tem medo, não, cara. Eu falando para ele ser fiel à esposa dele, mas ele falou, não, mas isso aí, mas as pessoas, como você está falando ali, não tem vergonha de falar. Fala alguma coisa anormal como se fosse normal. As pessoas, Marcelo, elas não... Eu não quero ser grosso, né? Não, sei. Mas as pessoas, elas estão a passos largos para a sua destruição. As tentações exteriores encontram eco no coração. E aos pés voltam imperceptivelmente para o mal, caminho em passos largos. E aqui continua. Como foi completo o sacrifício feito em nosso favor, assim deve ser nossa restauração do aviltamento do pecado. Nenhum ato de impiedade será desculpado pela lei de Deus. Injustiça nenhum, injustiça alguma lhe pode escapar à condenação. A ética do Evangelho não reconhece nenhuma norma senão a perfeição do caráter divino. Irmãos, as pessoas, elas estão escolhendo a quem deve servir, de forma direta e de forma indireta. A quem deve servir? O inimigo, irmãos, ele está trabalhando de uma forma intensa. E infelizmente, foi como o Marcelo falou agora, não há mais pudor, não há mais vergonha, não tem mais pudor, vergonha, isso acabou. As coisas estão claras. Tem que ver o que as mulheres falam dentro do carro. A mesma coisa. É terrível. Não muda-se nada, porque isso, Marcelo, se tornou natural. Não para nós, mas para o mundo. Irmão Alex. Oi? Hoje estava um casal conversando, né? Aí ela vai fazer aniversário agora, na feira que tem Dia das Crianças, dia 12. Sim. E aí ela vai dar uma festa no dia 15. Sim. Aí o moço estava falando assim para ela, o colega, né, dos dois começando. Você vai dar um churrasco? Ela falou assim, vou. Aí ele estava falando se tiver barato e tudo, Sim. mas tem que comprar cerveja lá, né? Aí ela falou assim, olha, eu quero dar para pouca gente, porque hoje em dia a gente, mulher, está bebendo mais do que os homens. Sim. Ela está convidando mais homem do que mulher. Porque as mulheres estão bebendo mais cerveja do que os homens. Irmão, Olha que antigamente nós estamos vivendo comia, né? em um momento Porque é muito assim, oportuno. Tem pessoas aí fora que serão alcançadas, mas a grande massa, infelizmente, escolheu um lado. Perseverança. Não se podem endireitar os erros, nem operar reformas na conduta mediante alguns fracos e intermitentes esforços. A formação do caráter não é obra de um dia. Olha isso aqui. A formação do caráter não é obra de um dia, nem de um ano, mas de uma existência ou de uma vida inteira. Irmão, a luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu, é uma luta que se prolonga por toda a vida. Verdade. Sem contínuo esforço e atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. Sem contínuo esforço, atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. Irmãos, é luta. Papai do céu permite as lutas em nossas vidas para que possamos crescer em nome de Cristo Jesus. Amém. Porque uma vez que tudo que você pede e tudo ele realiza e as lutas não acabam, você estaciona. É natural do ser humano se acomodar. Hoje nós vivemos na geração mais acomodada do mundo.
Eu quero ver quando as estruturas começarem a ser sacudidas. Eu faço a minha esposa. Nós estamos vivendo numa geração que você abre, tem bica, ali água na bica, você abre o chuveiro, essa é a geração. Mas o boneco você é tão antigo, não. Vai no mercado, compra. Vai no mercado, compra. É porque não acha nada disso. É porque não acha nada disso. Era no balde, era no poço, não tinha luz, não tinha nada, era na vela. Hoje é a sociedade mais confortável. Está com calor, liga o ar. Está muito frio, liga o ventilador. Está com fome, liga para algum lugar, se entrega na sua casa. Não é assim? Em farmácia. Tudo isso será tirado de você. Tudo isso será tirado se você permanecer fiel. Porque existe uma profecia que diz que tu não poderás mais comprar e tu não poderás mais vender. Irmãos, imagina isso, irmão. Teu filho. A gente tem que analisar as coisas, irmãos. Não é meio de uma poma grossa, é que Deus vai dar força. Imagina seu filho pedindo pão. Você acha que olhou para um canto, o pão apareceu? Olhou para o outro, estava com tira de água? Não. A viúva de Serepta, lembra da viúva de Serepta? Elias, ele chega naquele momento, o que ele pede? Prepara aí, esse que você tem, faz um pão e dá. Fala, olha, essa comida aqui é a última. Nós vamos comer e morrer. Olha o desespero disso aqui, irmãos. Era o limite. Chegou o limite. Ele falou, não, vocês não vão morrer. Tenha fé. Eles fizeram ali realmente o óleo, o azeite e a farinha não faltou ali naquela casa. Mas foi no momento ápice. Então, o que está para vir, para aqueles que são fiéis, será momentos de duros dias virão. E se hoje, irmãos, Deus ele permite uma luta e a gente começa a brigar com Deus nos nossos corações, não digo brigar e lutar para você receber a bênção, não. Digo você questionar Deus, duvidar dele, reclamar, murmurar, se lamentar. Imagina quando chegar esses dias. Muitos não aceitarão isso. Vão questionar com Deus, vão chamá-lo de tirano. Tu és tirano. Tu não se compadece das crianças que estão morrendo de fome. Eu te servi numa vida, e vejo agora o meu pequeno com fome, tu és tirano. Tu não és esse Deus. Muitos vão desistir. Muitos vão desistir. Não se pode endireitar os erros. Né? Aqui diz claramente, se contínuo esforço, atividade constante, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. A luta está ficando o quê? Mais intensa. Nós vimos aqui na reunião aqui. A luta ela vai se tornar mais intensa. Palma a palma, para tu ver cada centímetro. De lá, palmo a palmo. Aqui também nós vamos ver que é palmo a palmo. Há um confronto. Você já viu esses filmes antigos de guerra? Aqueles antigos. Uma tropa aqui e outra tropa ali com seus cavalos. Não há acordo entre eles. O que eles fazem? Cavalo vem daqui com espada e cavalo vem de lá com espada, com soldados correndo no chão com lança. Você já viu aquele que acontece ali naquele momento? As guerras de Davi eram assim. Era choque. É o que nós estamos travando, irmãos. E vai se tornar mais intenso. Quem vai cair? Quem tem que cair é lá. Porque o nosso grande comandante, nosso grande capitão já venceu. Ele nos dá toda a estratégia para que possamos vencer. Cristão que perde essa batalha é porque não está colocando em prática as orientações de Deus. Não está lendo, não está orando, não está buscando, não está jejuando, não está investindo tempo em prol da obra. Aí está perdendo mesmo. Mas Deus, irmão, nos dá força para que possamos vencer. A mais vigorosa prova da queda do homem, de uma mais elevada condição, é quando lhe custa retroceder. Retroceder no sentido de quê? Retroceder no sentido de entender que está errado. O caminho de volta só pode ser conquistado por meio de ainda luta.
palmo a palmo, hora a hora. Retroceder os seus erros, reconhecer que está errado. Como nós nos tornamos seres humanos orgulhosos, arrogantes e prepotentes. Tem pessoas que nunca reconhecem que erram. É verdade. Nunca. Está sempre certo. Está sempre certo. Se hoje não chegou um momento difícil de administrar a igreja, é hoje, Marcelo. Você não pode falar nada para o irmão, desconcentra a sua vida, essa conduta sua está errada, quer processar. Tudo é processo. Eu já escutei isso, vou lhe processar. Você já escutou isso? Mas não, porque eu vim para a igreja porque eu falei que o ideal de Deus é a pessoa me ver no campo, né? Então vai brigar com Deus, porque ele te mandou escrever. Não quis processar você não, Marcelo? Por que isso? Tudo é processo, eu vou te processar. Vou discutir com você lá perante o juiz. Não chega para orar, vamos conversar. Ah, irmão, se você estiver certo, Deus vai me orientar, mas não é bem assim que você fala, é bem assim, está na palavra do Senhor, então vamos orar. Não quer retroceder. O caminho de volta realmente pode ser conquistado por mente índia, luta, palmo a palmo, hora a hora, mas tem que retroceder. No momento, por uma ação precipitada, impensada, podemos lançar sobre o poder do mal, requer, porém, mais um momento a quebrar as cadeias e atingir uma vida mais santa. Pode-se formar o desígnio, começar a obra, sua realização, porém, requererá fadiga, tempo, perseverança, paciência e sacrifício. Não é fácil. Satanás deve olhar para os seres humanos e falar, é fácil derrotá-los. Eles têm o nosso fruto. Nós somos pecadores. O ser que criou o pecado, vamos dizer assim, o autor do pecado é Satanás. A nossa inclinação. Ela estava vendo hoje a Maísa Ribeiro falando, ela estava falando que Pedro não venceu porque ele não orou. Meu Jesus. Sim. Mas foi desejado todas as nações que ela fala isso. Porque a orientação foi dada. Ele não orou, por isso que ele perdeu ali. Ele, tipo assim, negou Jesus ali. Ele ficou. E o Satanás agiu em cima da vontade dele. Irmãos, nós temos que tomar. O que acontece hoje, irmão do céu, é que nós temos. Já viu aquele ditado falar faca e queijo na mão? Deus ele deu para essa igreja a faca e o queijo, para que a igreja possa crescer e avançar. A Bíblia é sagrada, Espírito de profecia. Nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não estamos fazendo. Então, assim, nós paramos. Eu estava até falando com o Marcelo, Deus ele gosta de homens e mulheres audaciosos, corajosos, que não tenham medo, não se limitam. Quando alguém fala assim, isso aqui não vai dar certo, Maria, por que não vai dar certo? Vamos orar. Em prol da obra, em prol do crescimento da igreja, em prol da unidade, vamos orar. Não, eu não quero orar, então eu vou orar sozinho. Vamos avançar. Vamos partir para cima. É o que o diabo mais treme, irmãos. É o que o inimigo mais treme. Porque hoje em dia as pessoas, não, se não der certo, dá, às vezes não dá certo pela primeira vez, continua orando, que pode dar certo. Insista, persista, tenha paciência, persevere. Mas muitas das vezes é só uma coisa, não dá certo, né? As pessoas já desistem. E não é isso, irmãos. Perseverança, paciência e sacrifício. Esses banquetes que nós temos aqui, que às vezes as pessoas não dão o devido valor, né? Você vê que tem pessoas que estão dando muito valor, né? Que quando olha esses tipos de mensagens que nós temos, fica maravilhado, né? Sim, lá em Marechal nós temos uma irmã ciente, que a cada estudo que eu tenho tido com ela e minha esposa, ela fica impactada de tantas coisas maravilhosas que estão sendo apresentadas, Totalmente desconhecido, mesmo tendo anos na igreja. mesmo vivendo uma vida na igreja, mas nunca entendi a palavra e agora está se deleitando nesse banquete. Eu até falei com o Marcelo, e muitos de nós que estamos nesse banquete todos os dias, imagina você comendo a comida de reis todos os dias e chegar e falar assim, eu não aguento mais essa comida, é horrível, eu quero comer arroz e farinha só. Mas tem um banquete, meu amigo, para você. Nós estamos sendo banqueteados, né, diariamente.
há banquete todos os dias, à luz da palavra de Deus. Você senta, você se deleita, você lê, você estuda. E você vê pessoas aí fora, quando você fala disso, elas choram, se emocionam. Não podemos permitir agir por impulso. Não podemos estar despercebidos nem por um momento. Assaltados por inúmeras tentações, devemos resistir, firmes, ou seremos vencidos. Se chegarmos ao fim da vida com nossa obra por fazer, isso importaria em perda eterna. A obra é agora. Não que vai virar o ano agora, né? Aí ano que vem. Quem faz isso? As pessoas aí fora na praia pulando 7 ondas, irmãos. Sim ou não? Aí eles falam um montão de promessa. Nós não somos assim. É agora, é o momento. É combater esse combate. Chegou a nossa vez, sim ou não? Chegou a nossa vez. Chegou o nosso momento. Às vezes a igreja parece que pensa que não. Nós não somos um povo comum, irmãos. Nós não somos um povo comum. Livro de Roger Monet, na página 54, o sacerdote fala, eles não são um povo comum, não. Eles têm uma proteção especial do Criador. Está lá escrito. Os adventistas não são pessoas comuns, os verdadeiros, os genuínos. O Criador dá uma proteção especial para eles, porque eles guardam o dia da criação. Olha isso, fico até arrepiado. Lá no antro de Satanás, o sacerdote, o grão-mestre falando isso, eles não são pessoas comuns, não. O Criador dá uma proteção especial para essas pessoas. Amém, glória a Deus. Foi misericórdia, Senhor. O Senhor quer que a gente avance. E é isso mesmo. Se a gente deixar para o final e não realizar nada, isso importaria em perda eterna. Mas, Senhor, no teu nome, no meu nome, você não fez nada. Você não fez nada. Você está pensando que está fazendo alguma coisa, você não fez nada. Até que ponto Deus deseja nos usar? Você já pensou sobre isso? Deus deseja nos usar, irmão, como usou o apóstolo Paulo, como usou Jeremias, Isaías, todos esses profetas, esses homens, estamos chegando no final. E Alex, ali diz, né, assaltado por inúmeras tentações. Quer dizer, hoje em dia, cara, até dentro de casa, você não está protegido, porque né, a mídia, o celular, é isso tudo. Isso tudo te afasta se você não tomar cuidado. Você pode pegar o seu celular. Ele não pode te dominar. Hoje nós estamos vendo uma gama de jovens dentro da igreja dominadas pelos celulares. Jovens comilões e preguiçosos. E não interagem. Sim ou não? Comem muito, são preguiçosos. Você pode chamar, até se ajoelhar diante dele para pedir para fazer as coisas. Não vai fazer. Não vai fazer. Essa é a geração. Eu falo, essa é a geração que vai terminar a obra, mas não vai, que é nunca que vai terminar essa obra. Não é essas pessoas que terminam a obra, são aqueles que estão envolvidos em prol da obra do Senhor. A vida do apóstolo Paulo foi um constante conflito com o próprio eu. Ele disse, dia após dia, morro. Dia após dia, morro. Tem que morrer. Sua vontade e seus desejos lutavam cada dia com o dever e a vontade de Deus. Olha o problema. Vendo? O conflito que há entre nós. Vendo? Ou você vai dar ouvidos aos seus desejos, ou você vai dar ouvido aos desejos do Senhor. Você vê, Alex, hoje aqui, né? Quantos de nós queremos ficar em casa descansando de alguma forma? Cansados? Nós estamos cansados. É dia de adorar, Todos de nós buscar estamos Deus. cansados. É dia de nos fortalecermos Mas aqui. eu tenho certeza, Mas é Marcelo. uma fogueira espiritual. Sim, eu tenho certeza. Eu até falei uma sala na porta da igreja. Mesmo que não venha ninguém, isso é para mim que eu vou ler. Eu me alimento com isso. Eu estou pregando, mas eu estou me alimentando com essa mensagem. Algumas vezes mais, eu já li algumas vezes mais. Então, para mim, é algo maravilhoso, irmãos. Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus. Embora crucificando a própria natureza. Por isso que
que apóstolo Paulo, cheio do Espírito, ele falou, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Acho bonito quando ele fala isso. Está aqui, irmão. Ó, está aqui. Ao fim da sua vida, apóstolo Paulo, de conflito, olhando para trás, as lutas e triunfos da mesma, pode dizer, combati a bondade. Acabei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está guardada. Amém? O Senhor Reto juiz dará naquele dia. Amém? Eu tinha uma certeza. Nossa, é a Eu culpa. tinha certeza, porque muitos ficam na dúvida. Será que Irmãos, Segunda Timóteo, naquele calabouço, naquela prisão insalubre, cheia de rato e esgoto, suas roupas sujas, cansado, fatigado, sabendo que em poucos dias ia perder a cabeça. Ele não disse, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ele não disse isso. O Senhor me deixou para morrer nesse lugar tão asqueroso. Tanta obra eu fiz para ti, me entreguei, sacrifiquei tantas coisas em prol. E aqui nesse momento morro, sem esperança? Não. Ele não falou isso. Ele não se importava mais, irmão, com ele mesmo. Ele almejava uma pátria melhor. Se olhar para este mundo, perdeu todo o significado. Quando nós começarmos a olhar para este mundo, isso aqui perdeu para mim todo o significado, aí sim, Deus começa a nos usar de uma forma poderosa. Mas enquanto nós estivermos olhando aqui e dando importância mais do que as coisas lá do céu, o Papai do Céu ainda não pode abrir os celeiros para derramar as bênçãos sem medida como ele deseja. Nós temos que combater um bom combate. Nós temos que completar a carreira. Nós temos que guardar a fé. Porque a coroa da justiça nos está guardada também. Porque ele diz aqui, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Eu amo a vinda de Jesus, irmãos. Nós temos que combater um bom combate. Naquele grande dia, quando nós olharmos ali, aquela nuvenzinha lá embaixo, nós vamos poder dizer isso um para o outro. Nós combatemos um bom combate. Nós completamos a carreira também. Nós guardamos a fé. Eis aí a promessa do Senhor. Teremos lutas? Até lá? Teremos. Mas só seremos vencidos se nós assim permitirmos. A vida cristã é uma batalha, é uma marcha. Essa guerra não há trégua. Irmão, mas ela falou, eu estou só lendo aqui. Não há trégua. Ok? Não há trégua. Esforço deve ser contínuo e perseverante. Nós estamos cansados, fatigados, a luta é grande, não é fácil, mas você não está desamparado nem abandonado. Deus, Ele ouve todos os seus clamores, todas as suas orações. E assim fazendo o que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás, ele pode se reunir à vontade com seus olhos caídos. Desde o momento que nós colocarmos em prática a orientação de Jesus Cristo, nós seremos sempre mais que vencedores, irmãos. A integridade cristã deve ser buscada com indesistível energia e mantida com resoluta definição de propósito. Hoje o povo da igreja, se colocar para orar 5 minutos no culto, já pia. Ou a oração já não faz mais parte. Como nós seremos vitoriosos, irmãos? Não adianta levantar planos, estratégias e mais estratégias se nós não convidarmos o Espírito Santo para a frente, porque nessa batalha do inferno contra o céu só vence Jesus Cristo. É Ele que vence, não somos nós. Não existe estratégia humana, irmãos, que venha vencer essa obra do inferno. Só o Espírito Santo para nos orientar. É para aquele caminho. Por isso aqui não, agora vai por aqui. É Ele que vai nos dar a orientação. É por isso que nós temos que convidar o Espírito Santo a fazer parte da obra missionária, porque a obra é dele. Chegamos no fim. Ninguém será levado para o alto do céu. Ninguém será levado para o alto
sem árduo e perseverante esforço. Todos têm que se empenhar nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos. Os combates são individuais. O seu combate é um combate. O meu combate é um combate. Eu não posso pegar, às vezes, o meu combate e colocar na sua vida, senão tu pode ser muito intenso, ou o contrário. Deus ele tem um combate para cada um. Uma vez a pessoa me olhou assim, irmão Alex, eu sou meio sorrindo, você não tem pergunta nenhuma. Eu falei, misericórdia. Você não tem ideia. As lutas, irmão, são conquistas. Nós vamos avançando. E nós não temos que ter medo. Porque o Senhor vai nos guiar. Deus é o nosso pastor. Ele não deixa as ovelhas para trás. Que Deus te abençoe. O capítulo número 8 começou muito bem, né, Marcelo? Muito bom. Isso. Na outra semana não, mas na outra nós estaremos aqui. E eu tenho certeza que essa mensagem falou no seu coração. E nós vamos sair daqui hoje revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e me abençoe também. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Amém. A luta é essa. Verdade. Não tem trégua. Só vai acabar quando Jesus voltar. Amém. Mas o Senhor disse claramente, Jesus, para cada um de nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos abandonados. As tuas poderosas mãos está à nossa disposição, Senhor. Amém. À nossa disposição. Obrigado. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Fortalece a tua igreja de Beto Ribeiro, Pai. Derrama sobre essa igreja, sobre esse local santo, o teu bom Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Quebre e despedace todo sentimento ruim, mágoas que tem impedido essa igreja avançar. Por favor, quebre, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nos faça um instrumento vivo em tuas poderosas mãos, Pai. Queremos combater a cada dia um bom combate. Amém. Nós estamos nesse exército, não é para ficar para trás, mas nós estamos nesse exército para avançar, para crescer. Nós não somos daqueles que retrocedem, Senhor. Nós somos daqueles que avançam e avançam para a vitória, Pai. Chegou a nossa vez, chegou o nosso momento, Pai. Nos ajude em nome de Jesus Cristo, Pai. Por favor. Que possamos almejar uma pátria celestial. Assim seja. Aqui não tem nada para nós. Não tem. Nos ajude. Seja conosco, com a nossa família, nos leve para a nossa casa, na proteção dos seus santos anjos, nos dê uma semana abençoada de vitória, são bênçãos que pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus. Amém.